A vida, por vezes, nos apresenta histórias que parecem roteiros de ficção. São casos que desafiam tudo o que pensamos saber sobre o corpo humano. A história de Michelle Mack é uma dessas. Michelle nasceu como um bebê aparentemente saudável. Seus pais, Carol e Rob, a criaram com todo o amor e carinho. Eles notaram que ela tinha algumas dificuldades. O desenvolvimento motor era um pouco mais lento. Havia certas peculiaridades na sua visão, mas nada que preparasse a família para a descoberta que viria anos mais tarde. Era uma vida comum, cheia de pequenos desafios e grandes alegrias. Uma vida que seguia seu curso, com Michelle aprendendo a andar, a falar e a interagir com o mundo à sua maneira, superando cada obstáculo com uma determinação silenciosa e inspiradora. Foi somente na idade adulta, aos 27 anos, que a verdadeira dimensão da condição de Michelle foi revelada. Após uma série de exames de imagem, feitos para investigar outras questões de saúde, os médicos se depararam com algo absolutamente chocante. As imagens do cérebro de Michelle Mack mostravam um vazio. Onde deveria estar o hemisfério esquerdo, havia apenas líquido cefalorraquidiano. Metade do seu cérebro simplesmente não existia. A perplexidade tomou conta da equipe médica. Como era possível que uma pessoa com apenas o hemisfério direito vivesse uma vida funcional? Como ela conseguia falar, ler e realizar tarefas complexas? A medicina, com toda a sua tecnologia e conhecimento acumulado, estava diante de um enigma que contrariava os manuais. As previsões médicas para um caso como esse seriam as piores possíveis. Um bebê nascido com uma anomalia tão severa provavelmente não sobreviveria. Se sobrevivesse, teria graves deficiências cognitivas e motoras. Seria incapaz de falar, de se locomover de forma independente, de viver sem cuidados constantes. Michelle, no entanto, era a prova viva de que todas essas previsões estavam erradas. Ela não apenas sobreviveu, como floresceu. Formou-se no ensino médio. Aprendeu a viver de forma independente. Trabalhava, tinha amigos e cultivava uma profunda fé em sua igreja. Ela era um verdadeiro milagre, uma pessoa que, sem saber, estava reescrevendo as regras da neurociência com a sua própria existência. A história de Michelle Mack nos obriga a olhar para o corpo humano com mais humildade. Vemos como a natureza encontra caminhos que a nossa ciência ainda luta para compreender. Seus pais nunca a trataram como uma pessoa incapaz. Eles a incentivaram, deram-lhe amor e a apoiaram em cada passo. Esse ambiente de estímulo e aceitação foi, sem dúvida, fundamental. A jornada de Michelle não foi isenta de dificuldades. Ela enfrentou desafios, mas nunca se deixou definir por eles. Sua vida é um testemunho poderoso da resiliência humana. É uma história que nos mostra que os limites que impomos, muitas vezes, são apenas construções da nossa própria mente. E que a vida sempre pode nos surpreender de maneiras extraordinárias. Como o cérebro de Michelle conseguiu realizar tal façanha? A resposta está em um conceito fascinante e poderoso: a plasticidade cerebral, ou neuroplasticidade. O cérebro não é um órgão estático, um hardware fixo que nasce pronto e apenas se desgasta com o tempo. Pelo contrário, ele é incrivelmente dinâmico e maleável. É como uma argila que pode ser constantemente remodelada pelas experiências, pelo aprendizado e, em casos extremos como o de Michelle, por necessidade. As conexões entre os neurônios, chamadas sinapses, podem se fortalecer, enfraquecer ou criar novos caminhos. Essa capacidade de reorganização é a chave para a nossa capacidade de aprender, de nos adaptar e de nos recuperar de lesões. No caso de Michelle, essa plasticidade foi levada ao seu limite máximo. O hemisfério esquerdo do cérebro é, na maioria das pessoas, dominante para a linguagem e para o pensamento lógico. Sem ele,
a expectativa seria o silêncio e a incapacidade de raciocínio verbal. Contudo, o hemisfério direito de Michelle assumiu o controle. As áreas responsáveis pela percepção espacial, pela emoção e pelo reconhecimento de faces, funções típicas do lado direito, não apenas continuaram a funcionar, mas também desenvolveram novas habilidades. O cérebro dela, de forma autônoma, reorganizou seus circuitos para que um único hemisfério pudesse realizar o trabalho de dois. Foi uma adaptação extraordinária, um processo silencioso que aconteceu ao longo de sua infância e juventude. Essa reorganização não é perfeita, claro. Michelle possui algumas limitações. Tem uma visão periférica limitada no lado esquerdo e certas dificuldades com conceitos abstratos complexos. No entanto, o que impressiona não são as pequenas limitações, mas sim a imensa capacidade que ela desenvolveu. O cérebro dela compensou a ausência de uma metade inteira, criando uma rede neural superdensa e eficiente no lado que restou. É como se os neurônios restantes tivessem se multiplicado em suas funções, tornando-se mais versáteis e potentes para dar conta da demanda. A história de Michelle é o exemplo mais radical e claro da capacidade de adaptação do cérebro humano, mostrando que ele luta pela funcionalidade a todo custo. A neuroplasticidade é mais intensa durante a infância, quando o cérebro está em pleno desenvolvimento. É por isso que crianças aprendem idiomas com tanta facilidade e se recuperam de lesões cerebrais de forma muito mais eficaz que os adultos. O cérebro jovem é um terreno fértil para a criação de novas conexões. O caso de Michelle demonstra a importância crucial da intervenção e do estímulo precoce. O ambiente em que ela cresceu, cheio de amor, desafios e apoio, forneceu ao seu cérebro os estímulos necessários para que ele pudesse se reorganizar da maneira mais eficaz possível. Cada palavra que ela ouvia, cada passo que tentava dar, era um convite para que seu cérebro criasse um novo caminho e superasse a ausência de sua outra metade. Quando o caso de Michelle Mack veio a público, a comunidade científica ficou em estado de choque e fascínio. Os neurologistas e pesquisadores que analisaram seus exames e sua história mal podiam acreditar no que viam. Era um caso que desafiava décadas de conhecimento estabelecido sobre a especialização hemisférica do cérebro. A ideia de que o hemisfério esquerdo controla a linguagem e o direito controla a percepção espacial era um dos pilares da neurociência. Michelle, com sua capacidade de falar fluentemente e viver de forma autônoma com apenas o hemisfério direito, colocou essa teoria em xeque. Ela se tornou, involuntariamente, um marco, um estudo de caso vivo que forçou os cientistas a repensar os limites da adaptação cerebral. O cérebro dela virou objeto de estudo intenso. Pesquisadores de diversas universidades queriam entender os mecanismos por trás dessa reorganização espetacular. Usando tecnologias avançadas de mapeamento cerebral, como a ressonância magnética funcional, eles puderam observar o cérebro de Michelle em ação. Descobriram que as áreas do seu hemisfério direito, que normalmente não estariam associadas à linguagem, se iluminavam intensamente quando ela falava ou processava informações verbais. Era a prova visual de que o cérebro havia criado um centro de linguagem completamente novo, em um território inesperado. A ciência não estava mais lidando com teorias, mas com uma evidência concreta e irrefutável do poder da plasticidade. Essa descoberta teve implicações profundas. Mostrou que o cérebro é muito mais flexível do que se imaginava. As funções não são tão rigidamente localizadas em áreas específicas como os mapas cerebrais tradicionais sugeriam. Existe uma redundância e uma capacidade de compensação que a ciência apenas começava a entender. O caso de Michelle abriu novas portas para a pesquisa em reabilitação de lesões cerebrais, como as causadas por acidentes vasculares cerebrais ou traumatismos. Se o cérebro de Michelle pôde se reorganizar de forma tão radical, talvez fosse possível estimular processos semelhantes em pacientes que perderam funções devido a uma lesão em uma área específica.
A esperança para milhões de pessoas foi renovada. O que o caso de Michelle nos ensina é que a ciência precisa estar sempre aberta ao inesperado. A natureza é, muitas vezes, mais criativa e resiliente do que nossos modelos teóricos conseguem prever. O conhecimento científico avança não apenas confirmando o que já sabemos, mas principalmente quando é confrontado por anomalias, por exceções que nos forçam a abandonar velhas certezas e a formular novas perguntas. Michelle Mak, com sua vida simples e extraordinária, presenteou a ciência com um desses momentos raros e preciosos. Ela nos lembrou que, por mais que avancemos, ainda há muitos mistérios a serem desvendados no universo de 1,5 kg que carregamos dentro do crânio. A consciência além da matéria. A história de Michelle Mak transcende a medicina e a ciência. Ela nos convida a uma reflexão mais profunda, de natureza filosófica e humana. Se uma pessoa pode viver, amar, pensar e ter uma consciência plena com apenas metade da estrutura cerebral que consideramos normal, o que isso nos diz sobre a natureza da identidade e da consciência? Onde reside o nosso eu? Somos apenas o produto de uma complexa rede de neurônios e sinapses? Ou existe algo mais? Uma dimensão da consciência que não pode ser totalmente explicada pela matéria. O caso dela não oferece respostas definitivas, mas certamente nos enche de perguntas intrigantes e necessárias. Michelle vive uma vida cheia de significado. Ela tem uma forte conexão com sua família e sua comunidade religiosa. Sente alegria, tristeza, amor e fé. Ela se percebe como um ser completo, uma pessoa inteira. Para ela, a ausência de metade do seu cérebro é um dado médico, não uma definição de quem ela é. Isso desafia a visão reducionista de que somos apenas nosso cérebro. Se a identidade e a personalidade pudessem ser mapeadas em áreas cerebrais específicas, a ausência de 50% dessa estrutura deveria resultar em uma pessoa fundamentalmente incompleta. Mas Michelle não é incompleta. Ela é diferente, sim, mas sua humanidade é inquestionável e plena. Essa questão nos leva a ponderar sobre a relação entre mente e cérebro, um dos maiores mistérios da filosofia e da ciência. O cérebro é, sem dúvida, o substrato físico da mente. Sem ele, não há pensamento ou consciência como a conhecemos. No entanto, a história de Michelle sugere que a consciência pode ter uma qualidade emergente e resiliente, que não depende de uma configuração específica de hardware. É como se a música da consciência pudesse ser tocada mesmo que metade da orquestra esteja ausente. O cérebro se adapta para garantir que a melodia da vida continue a ser tocada, mesmo que com diferentes instrumentos. A vida de Michelle nos ensina uma lição de humildade sobre o que significa ser humano. Frequentemente, valorizamos a inteligência acadêmica, a capacidade lógica e a produtividade como as medidas máximas do valor de uma pessoa. Michelle, com sua vida simples e feliz, nos mostra que a essência da humanidade pode residir em outras qualidades, na capacidade de amar, de se conectar com os outros, de encontrar alegria nas pequenas coisas, de ter fé e de perseverar diante da adversidade. Ela nos prova que a complexidade de um cérebro não é a única medida da riqueza de uma vida. Sua existência nos convida a valorizar a resiliência do espírito humano, tanto quanto a complexidade da mente. Longe dos laboratórios de neurociência e das discussões filosóficas, Michelle Mak vive sua vida com uma simplicidade encantadora. Ela não se vê como um fenômeno médico ou um milagre da ciência. Ela se vê como Michelle. Sua rotina é comum. Ela cuida de sua casa, passa tempo com seus pais, participa ativamente das atividades de sua igreja e interage com seus amigos. Ela encontra felicidade nas coisas simples: um passeio no parque, uma conversa com um ente querido, a prática de sua fé. Sua alegria é genuína e contagiante. Ela não se lamenta pelo que não tem.
Ela celebra a vida que possui com uma gratidão que serve de inspiração para todos ao seu redor. A história de Michelle é um poderoso lembrete sobre o poder da atitude e da perspectiva. Ela poderia ter sido definida por suas limitações. Poderia ter vivido uma vida de reclusão e autopiedade, mas ela e sua família escolheram um caminho diferente. Escolheram focar nas possibilidades, não nas impossibilidades. Essa mentalidade positiva, combinada com o apoio incondicional de sua família, foi o combustível que permitiu que seu cérebro realizasse o impossível. A lição aqui é universal. A maneira como encaramos nossos desafios pode transformar radicalmente o resultado. O impossível, muitas vezes, é apenas uma hipótese que ainda não foi desafiada pela determinação humana. O legado de Michelle Mack vai muito além de sua própria vida. Seu caso impulsionou avanços concretos na medicina, especialmente em terapias de reabilitação para pacientes com lesões cerebrais. A compreensão de que o cérebro pode se reorganizar de forma tão profunda inspira novas abordagens terapêuticas que buscam estimular a neuroplasticidade. Fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia ganham uma nova dimensão quando vistas através da lente do caso de Michelle. Ele reforça a importância crítica da intervenção precoce e contínua, mostrando que, com o estímulo certo, o cérebro pode encontrar novos caminhos para recuperar funções perdidas. No final, a história de Michelle Mack é uma celebração da vida e do potencial humano. Ela nos ensina que não somos definidos por nossas limitações físicas ou por diagnósticos médicos. Somos definidos pela nossa capacidade de adaptação, pela nossa resiliência e pelo nosso espírito. O cérebro humano é a estrutura mais complexa e misteriosa do universo conhecido, e sua capacidade de se reinventar é talvez o seu maior segredo. A vida de Michelle nos inspira a olhar para nossos próprios desafios, por maiores ou menores que sejam, e a perguntar: quais são os limites que eu mesmo me impus? Sua jornada silenciosa e extraordinária nos mostra que, com coragem e esperança, somos todos capazes de superar o que parece impossível.